Evangelion é uma obra que, à primeira vista, parece ser uma história sobre jovens pilotando robôs gigantes e enfrentando monstros para proteger o planeta Terra. Mas a verdade, o buraco é bem mais embaixo. Na realidade, essa obra transmite uma mensagem humana. Ela tenta nos apresentar todo o percurso de desenvolvimento pessoal e de aceitação própria do nosso protagonista, Shinji Ikari. Alguém que sofre de dores tão próximas da gente que acaba por nos aproximar com o personagem, facilitando a identificação com seus problemas e com a sua perspectiva de vida. Assim como muitos outros indivíduos do universo dos animes, Shinji também possui um passado complicado e traumático. Ainda quando era criança, aos 3 anos de idade, ele perdeu sua mãe, e como se não fosse bastante, ele também foi abandonado por seu pai algum tempo depois. Logo nos primeiros anos de vida, nosso protagonista ficou ausente das maiores referências que qualquer ser humano pode ter, uma família, já que, quando somos jovens, tanto o conhecimento quanto as experiências que tivemos são escassas. As pessoas que nos direcionam e nos ensinam valores e princípios básicos sobre o contexto em que estamos são os pais. Eles que colaboram para o nosso desenvolvimento. E, quando isso é tirado de alguém, o indivíduo nunca sequer chega a experienciar uma relação verdadeira. Ele não chega a conhecer o amor, o afeto e não chega a ser aceito. A única coisa que o rodeia é a solidão e a culpa. E como já sabemos, quando ficamos isolados, basicamente estamos trancados com o nosso pior inimigo, a nossa mente. Pois tudo fica por conta de uma única pessoa, nós mesmos. Sem laços familiares e sem apoio emocional, Shinji imagina que tudo aquilo era culpa dele, que ele não merecia ser amado, que suas ações não traziam nada além de problemas. E em meio a pensamentos negativos, ele se torna uma criança vazia, sem esperança e sem propósito. Guarde bem essa palavra. A falta de propósito é o principal fator que o afetou e o fez ficar afundado em depressão. Propósito ou objetivo de vida é o que move o ser humano. Acordar todo dia sabendo que você existe para satisfazer aquilo que escolheu torna as escolhas mais fáceis. Mas às vezes, nem isso temos para nos apoiar. Os danos psicológicos que o personagem da análise sofreu o tornam refém dos outros. O desespero para não ficar mais sozinho fez Shinji perder sua individualidade e aceitar escolhas de terceiros sobre a sua própria vida. Afinal, de que adianta tentar mudar as coisas se eu vou acabar estragando tudo? O sentido da vida de Shinji foi selecionado para servir os outros, pois só assim ele se sentiria útil, só assim ele não causaria mais problemas. Escolhido para pilotar um ser artificial, pilotar um dos Evas, no caso a Unidade 01, Shinji se surpreende ao descobrir que seu pai era o líder da operação. Pela primeira vez, ele teria a chance de se redimir pela culpa que sentia e de se aproximar daquele que o abandonou. Mas o garoto não era visto como um humano, e sim como uma ferramenta, isto é, algo substituível. Esse excesso de busca por aprovação de si mesmo, através das outras pessoas, agravam ainda mais o abandono familiar e emocional que sofreu. A falta de laços afetivos o tornou dependente da opinião alheia. O fato dele não se aceitar porque os outros não o aceitam, apenas evidencia que ele quer ser valorizado quase que o tempo todo, quando na verdade sabemos que é impossível agradar todos ao nosso redor. Então vai por mim, não viva uma vida em prol dos outros, pois no fim você estará sozinho e se sentirá vazio, assim como Shinji. Tais aspectos me fazem pensar que o grande objetivo de Evangelion é explicar como podemos conseguir amar a nós mesmos, ou seja, descobrir qual é o caminho para entendermos como realmente somos. Por esse motivo, venha junto comigo para conhecer o interior do personagem de Shinji e saber por que às vezes todos somos uma depressão que sorri. A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional de um indivíduo, fazendo ficar afundado em tristeza, pessimismo e baixa autoestima. Consequências que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. Essa definição técnica a maioria já conhece, e por isso eu gostaria de tratar mais a fundo sobre como ela te destrói. Além de desequilibrar a mente de uma pessoa, essa condição também aumenta a dificuldade dos indivíduos de expressarem sentimentos, e os torna incapazes de mudar sua realidade. Ela basicamente consome toda a sua força de vontade e aumenta o seu medo de mudar. Basta olharmos para Shinji. O desespero para não ser isolado é representado em sua face durante toda a obra. O sorriso que o personagem expressa, em grande parte das situações, nada mais é do que uma armadura para esconder como ele realmente se sente, para evitar o julgamento alheio. Ser uma depressão que sorri é literalmente usar a máscara social do sorriso para esconder a tristeza daqueles que não te conhecem, deixando apenas a dúvida pairar sobre as pessoas. Tanto que, às vezes, fica até difícil reconhecer quando realmente ele está feliz e não apenas usando uma convenção da sociedade para não ser incomodado. E esse processo de reconhecimento só acontece entre aqueles que possuem laços verdadeiros, algo que o protagonista estava longe de alcançar por grande parte de Evangelion. Reprimir o que sentia apenas impediu a construção da motivação e o deixou mais suscetível às decisões externas a respeito da sua própria vida.
Até porque a única coisa que Shinji queria era ficar isento da pressão de escolher algo e talvez desapontar alguém. Quando na verdade ninguém deveria controlar como você se sente, para o garoto era o melhor caminho esquecer o poder da escolha, pois ninguém o entendia, nem ele mesmo. E, deixando de lado sua liberdade, ele estaria em paz. O questionamento frequente sobre o que eu sou ou para que eu existo são as maiores dúvidas que o menino enfrentou. Interpretações e representações da nossa personalidade e aparência são feitas a todo momento pelos outros, mas elas não passam disso, uma visão rasa sobre o que você é. As coisas ao redor, seus pensamentos e suas experiências, mesmo que se assemelhem aos demais, nunca serão compreendidas da mesma maneira por indivíduos distintos. Aspecto que, mais uma vez, mostra que apenas nós mesmos seremos capazes de descobrirmos a resposta final. Mesmo que o peso na consciência individual aumente, não podemos deixar isso nas costas dos outros. Um ponto que torna meio contraditório a impressão que Shinji tinha sobre seu propósito por um grande período de Evangelho. Ele achava que apenas terceiros poderiam dar a solução para o que queria, quando na realidade tudo dependia de si. Ele existia para pilotar o Eva e proteger o mundo? Ele existia para satisfazer seu pai? Ou ele existia para ser reconhecido? Mesmo com responsabilidades grandes e uma falsa ideia de propósito adotada por ele a esses objetivos, nenhuma delas é o real intuito de sua vida. Alguém que não conseguia nem cuidar de si mesmo e solucionar seus próprios problemas foi encarregado de proteger a humanidade. Era algo grandioso, mas pequeno perto do que Shinji realmente queria. Ele existiu para fazer o que todo ser humano tenta, encontrar o sentido de viver. Ou seja, entender a si mesmo para conseguir se amar. Independente das mudanças e independente das transformações que viriam. Tal conclusão ficou clara para Shinji somente no final da obra. O que ele esperava antes disso era simplesmente desaparecer daquele mundo, para não ter mais que enfrentar as dificuldades ao seu redor. Como nenhuma das expectativas que ele colocava sobre as pessoas com quem interagia eram satisfeitas, o mais fácil seria fugir desse caos, e muitas vezes a forma que ele encontra para tal é se apoiar no desejo de não existir. Quando me refiro a isso, não é somente a vontade de nunca ter nascido ou o desejo de morrer, é o simples ato de sumir. Algo que não exija muito trabalho ou atitudes bruscas para atingi-lo. É um sentimento único de experienciar o que nem existe, viver a ausência de experiência. Algo paradoxal e sem lógica, mas que preenche a dúvida sobre o que seria deixar de existir. Podemos entender essa ideia como uma frustração associada à existência. Pelo fato de não ser desejado e aceito pelos demais, não existir seria um modo de deixar de lado essas coisas e se jogar na liberdade. Não estar mais preso a nada. Pilotar pelos outros ou pela culpa de ser inútil ficaria para trás. Apenas ele e sua consciência estariam em primeiro plano. Isto é, como solucionar meus problemas para que assim eu possa me satisfazer. Podemos até pensar que foi colocada uma responsabilidade muito grande nas costas de Shinji. Porém, não foi escolha dele. A autoculpa e as dúvidas sobre seu interior vieram do passado e desse desejo individual. Mesmo que pudesse ser compartilhada com pessoas externas, ele preferiu reprimir e esconder o que sentia. Ele exaltou seus defeitos e ignorou suas qualidades, tentando se esquivar de iniciativas e, portanto, de resultados. Ele mais uma vez perdeu para a própria mente, pois estava vulnerável e cheio de julgamentos, destruindo sua capacidade de ação. Até agora, eu apenas mencionei as dificuldades que Shinji enfrentou durante toda a produção, mas ele se desenvolveu através de cada contexto pelo qual passou. Com suas interações e com seus companheiros de equipe, ele parecia estar melhorando depois de tanto sofrimento. Entretanto, alguns eventos o fizeram retroceder no seu comportamento e voltar para a depressão. Enfrentar seu amigo em um conflito de Evas e descobrir só depois de ter o assassinado que era ele, destruiu sua vontade de continuar vivo. E pior ainda, ser obrigado a matar Kaoru, a única pessoa em toda sua trajetória que afirmou que o amava. Por ele ser um anjo, não havia nada que Shinji pudesse fazer. A meta coletiva sobrepôs a individual. Ambos os eventos foram os mais impactantes na trajetória de Shinji, e o fizeram novamente perder seus pilares que foram construídos depois de tanto tempo. Tragédias permearam a vida do protagonista desde sempre, e a depressão foi a única coisa que o acompanhou durante a caminhada. Ela o tornou alguém que incansavelmente pensa na negatividade, que distorce a cognição da realidade, colaborando para o aumento dessa tristeza. Uma eterna espiral de decadência, onde nada pode mudar. Mesmo que as coisas sejam mutáveis, quem passa por isso não enxerga desse modo. E o meio para sair desse desespero é encontrar a verdade. Existe uma verdade única, uma ideia máxima que guia o ser humano, que você enxerga e define sua vida, algo que não está no cenário mundano. Afinal, somos imperfeitos, e quando buscamos respostas por meio de algo falho, nós nos aproximamos mais da decepção. Tanto que, a validação que Shinji busca nos outros nunca chega.
A verdade que ele quer alcançar não estava nessa direção. O imediatismo para saber o motivo de sua existência e o que ele precisava para se definir torna o garoto um escopo complexo da mente humana, com capacidade para se esconder do mundo externo, mas com incapacidade para se amar, gerando essa depressão ocultada pela imagem de alegria. Em função disso, eu acredito que, quando imaginamos que até o impossível é possível, nós criamos as habilidades necessárias para esquecer do sentimento de culpa e experienciar um pouco mais o prazer. Entender como nos sentimos com relação aos desejos e construir uma rota de oportunidades para a aceitação própria. Até porque a real culpa é um produto da crença cega que colocamos nos outros para definir a nossa vida. Devemos descobrir por conta própria quem somos e apenas buscar interagir com o outro, não almejar a validação alheia. Afinal, as diferenças existem e nem sempre a resolução para elas será uma resposta absoluta. Basta aceitar os riscos e seguir em frente para escapar dessa fase em que todos somos uma depressão que sorri. Esconder seus sentimentos e ficar isolado com seus medos faz a mente te corroer. A gente até consegue relevar o erro do outro, mas, quando se refere a nós, não aceitamos nenhuma trégua ou perdão. Imaginamos que devemos ser perfeitos, quando, na realidade, não somos. No fim das contas, ainda cometeremos erros, seremos julgados e continuaremos com nossos defeitos. Compreender isso permite aceitar que conseguiremos a resposta para o nosso propósito. Mesmo que momentânea, ela irá suprir a necessidade que temos por amor e aceitação própria. E por esse motivo, eu afirmo que Shinji realmente conseguiu se entender depois de todas as adversidades que passou. Ele conseguiu escavar oportunidades para se aceitar. E desistiu da ideia de se encontrar nos outros, pois eles não entendiam seus desejos e nem sempre o aceitavam. No fim da obra, ele se perdoa e finalmente percebe que seus sentimentos são reais. Fatos que me fazem pensar que a dor de se entender e de se aceitar nunca será maior que a dor de desistir de se conhecer. Eu desejo que a análise do piloto da Unidade 01 tenha feito você enxergar outra perspectiva sobre o personagem e notar que Evangelion cumpriu seu papel em mostrar como podemos nos amar. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada por Shinji Ikari. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.